é que tem passado essas semanas aí de isolamento? É um desafio, né? Um desafio, principalmente para todos nós aí que temos família, né? Voltar ao convívio, né? Intenso e ter as atividades, né? Principalmente com criança em casa, né? É verdade. Você tem quantos filhos, Zé? São dois. Dois, um casal? É, um casal, um menino de 6 e uma menina de 3, né? Legal. E agora todo mundo está entrando para essa era tecnológica, né? Sim, sim. Participar dessa live programada pelo Ibrachina e contar um pouquinho aí. Eu acho que o principal objetivo nosso hoje é trocar ideias, né? Trocar experiências e falar um pouco da minha carreira. Eu fui para a China em 2007, né? Estava trabalhando no escritório de advocacia que tinha uma base lá, um escritório de representação em Beijing, e fiquei de 2007 a 2012. Então, eu residi lá na China por 5 anos. Uau. Foi inclusive que eu encontrei o professor Dumas, quando ele era o representante-chefe de um banco, né, uma instituição financeira, e presidente do Foro Brasil, né? Depois de retornar aqui ao Brasil em 2012, eu continuei cuidando de China e entrei no escritório, né, no Braga Nascimento Exílio Advogados, Sim. né? Tem um China Desk lá e acabamos que assumimos também a plataforma Lead China, que é o grupo de líderes empresariais, que é uma plataforma que une empresariado brasileiro e chinês. Então, eu sempre continuei cuidando aí dessa área internacional, tendo essa relação com o chinês. Nessa área internacional, eu integro a Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Dá até um abraço aí para os meus colegas da OAB também, um abraço aí para o presidente, doutor Felipe Maluli. E agora ingressei aí com a sua presidência, né, na Frente Nacional, né, das Relações Brasil-China, né, da OAB Nacional. Por quê? Porque China, eu não sei, China para mim começou em 2005 estudando chinês, tendo aulas aqui no Brasil, fui para a China, né? Acreditei que quando eu voltei em 2012 eu não cuidaria mais, mas eu continuo para a China, uma média de 3 a 5 vezes por ano, né? Eu passo e juntando todos O os... ano passado você foi umas 4, 5 vezes, né, Zé? Sim, por conta das missões, né? Das missões não só do governo do Estado de São Paulo, como também de instituições financeiras do Brasil, né? Que pediram para o Lead China para organizar essa apresentação, né? Dessa experiência da China futura, né? Por isso que eu falo que quando a gente vai para a China, acho que você deve ter a mesma impressão. Ir para o futuro, né? Não só cruzar o fuso horário, mas conhecer um pouco o futuro, porque a China ela mudou, né? A China ela teve um processo, claro, diário, né? De crescimento, mas em questão de tecnologia é algo impressionante. E acho que é uma lição para a gente, né? Acho até bacana também você compartilhar aí a sua experiência. Zé, o que você viu lá atrás, em 2005 para 2012 e agora para 2019, 2020? Qual que foi a mudança para você de China? Eu acho que a continuidade da visão a longo prazo, né? No sentido da China, desde 49, investir continuadamente em educação do seu povo. E afora a educação do povo, eu acredito também no desenvolvimento da tecnologia, né? Se observarmos aí os planos quinquenais que foram estabelecidos para a China, né? Aqueles que não acompanham muito essas relações, os planos quinquenais são os planos a cada 5 anos, né? Que foram estabelecidos com um modo, de acordo com o modelo russo, né? Quer dizer, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 52, 3 anos depois aí da fundação da República Popular da China. A China hoje se encontra no 13º plano quinquenal, e uma das bases do 13º plano, que é o plano que vai até 2020, é saber assim, quais são as inovações que vão ser, quais são as bases, o fundamento que a China vai usar para os próximos 5 anos, né? Então, o planejamento. Eu acho que o planejamento também é uma palavra muito importante para a gente observar, analisar e refletir, né? Tudo investimento de prazo, planejamento de educação. E hoje a gente está acompanhando, dentro do 13º plano quinquenal, a palavra inovação. Sim. Hoje, tudo, né, que a gente fala em China é falar sobre empoderamento do consumidor, a mudança, né, de você interagir através de redes sociais, a forma de você pagar,
através do WeChat e do Alipay, né, que são os modelos de conta virtual, a própria utilização de drones, né, não só para entretenimento, como para entrega, né? Vídeo agora, Robôs, né, Zé? Acho que tem robô agora entregando comida para os pacientes nos hospitais. Eu estive vendo isso. Os robôs. Super. Isso é muito, muita tecnologia. Nessa questão de investimento, né, em robôs, por exemplo, como você bem mesmo disse, os robôs eles entregam as comidas nos corredores, né, dos hospitais, então não tem durante essa pandemia do Covid-19, não há um contato ser humano, né, entregando uma comida para um paciente, então o robô faz isso. Há robôs também espalhados nas ruas, né, medindo temperatura com a capacidade de mais de 10 pessoas ao mesmo tempo, de uma forma sincronizada, né? Os drones estão fazendo a entrega de medicamentos, os drones estão fazendo limpeza. Saiu um estudo agora falando que o drone tem uma capacidade 50 vezes maior que o ser humano para as ruas. E eles limparam uma área gigantesca na China. O próprio Alibaba, com inteligência artificial, né, que ele utilizou um sistema de inteligência artificial com 96% de assertividade para verificar se o ser humano, o paciente, está contraindo ou não o coronavírus. Tem uma outra tecnologia que eu acho bacana compartilhar também com as pessoas que nos estão ouvindo e nos vendo hoje, em relação ao raio, a utilização de raio ultravioleta nos ônibus públicos, né? Esse raio ultravioleta, ele mata 99,9% desses vírus, né, dentro dos ônibus, e o tempo também, né? Porque enquanto um ser humano demanda 40 minutos para limpar um ônibus, esse equipamento com raio ultravioleta, ele demanda apenas 5 minutos. Nossa! A idade é algo muito impressionante, né? Quando a gente fala... O que eu vi, Zé, agora no jornal foi a pessoa passa num negócio assim, a pessoa já já tem um aparelho que desinfeta a pessoa que entra num empreendimento comercial, por exemplo. Tipo eu vi também hoje um amigo nosso que mandou um vídeo lá de Xangai, algum supermercado, que ele entra, tá todo mundo de máscara, mas já tem alguém para testar ali se está com a temperatura alta ou não. E aí já é liberado para entrar no mercado. Mas assim, é muito rápido, é como se estivesse entrando na fila mesmo do mercado, do supermercado. Eu achei muito impressionante isso, a tecnologia e até para dar segurança para as pessoas que estão lá se dirigindo ao mercado. Super. Essa tecnologia, ela tem agora, você é obrigado a cadastrar, né, o seu celular, e você recebe através de um QR Code uma luz, né, um quadro vermelho, verde ou amarelo, né? Então, se você é que agora a China ela interrompeu o ingresso de estrangeiros não diplomatas, né, ou que não estejam a serviço de outros governos para a China, né? Tá. Já tem 2 semanas mais ou menos, mas aqueles que entraram, né, e que ingressam até hoje, sejam chineses ou diplomatas estrangeiros, eles têm que se cadastrar. Então, ao chegar na China, obrigatoriamente você tem que passar um processo de quarentena por 14 dias. Então, você já recebe um selo vermelho, né? Tá. No tempo, né, a partir de 7 dias, você já recebe o selo amarelo se você não teve contato com outras pessoas com contágio. Entendi. E aí, depois disso, você tem um selo verde, que significa que você pode circular livremente para ir, inclusive, num restaurante ou num banco, como o exemplo do seu amigo que compartilhou o vídeo, né? De entrar nesse oráculo, né? Que ele purifica, né? Ele limpa o corpo da pessoa antes de entrar e depois tem a medição da sua temperatura Isso tudo, Zé, com QR Code, não é isso? Com celular, não é? Celular. Tudo com celular. Então, a pessoa que tiver o verde pode entrar em qualquer lugar, né? No ônibus, no metrô. E se tiver o amarelo, como é que fica? O amarelo, você tem uma restrição de locomoção, né? Porque você ainda faltam 7 dias para você passar por esse processo de quarentena. O que é interessante analisar de tudo isso é o Big Data, né? É o volume de informações. Hoje, a gente tem exemplos aí do São Paulo, o estado também de Pernambuco, né? Recife também tem feito muito isso, a capital de Pernambuco tem feito muito o controle da movimentação, né? Através de dados de geolocalização.
Isso a China está fazendo há muito tempo e acredito que esteja funcionando, porque a pandemia ela mudou o comportamento do chinês, né, nesses últimos 3 meses, né? Zé, e na sua experiência, você acha que isso vai ser um fator principal? Dá para utilizar essa tecnologia no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade para aprendermos. É o que temos visto muito nas mídias, nos principais veículos de comunicação aqui do Brasil, é a grande preocupação do Brasil na questão de ou produzir aqui ou importar produtos da China, né? Na parte de equipamentos médicos, é porque a China é responsável pela produção de 1/5 dos respiradores, né? Em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, ele de uma forma geral, ela é responsável por 90% de toda essa produção. Então, o Brasil tem feito muito isso. Agora, acredito que seja uma oportunidade muito boa de intercâmbio com as autoridades chinesas, não só as autoridades chinesas que lá estão, como também aqui a Embaixada da China em Brasília, e os consulados em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, experiências com tecnologia. Experiências com tecnologia no uso dos celulares, experiências com os próprios drones, né? A DJI, a DJI, é uma empresa super interessante, conhecida. Hoje ela é responsável aí por 70% de toda a produção mundial de drones, e eles fazem testes fantásticos. Eu não estou falando de drone, isso que é um ponto interessante. Não ponto bem em questão de entrega, mas a DJI, eu tive a experiência em 2018, no início de 2018, ou seja, eu estou falando de 2 anos atrás. Sim. A DJI entregava cafés da Starbucks lá em Hangzhou. Nossa! Então, tem um drone pronto, né? Um lugar, um ponto onde que o drone era encaixado, uma caixinha, espécie dessas caixas do Rappi, né? Ou da Uber Eats. A pessoa colocava ali e depois um piloto de drone mandava esse café para a pessoa, para o consumidor que estava pedindo esse café. E chegava mais rápido, Zé? Chegava mais rápido? É mais rápido e mais eficiente, né? Sim. É super eficiente, né? É uma medida de experiência. Claro, estamos falando aí de 2 anos atrás, imagina como está agora. Tá me ouvindo? Voltou? Acho que voltou agora. Tá, então tá bom. Aqui às vezes está travando, eu acho que é o volume de acessando aí o Instagram nesse. Contar com a passando aí que está nos ouvindo hoje. Zé, conta um pouquinho então do que você acha agora, daqui para frente, o modelo de negócio. Como é que vai ser esse impacto do Covid-19? Espera aí. Zé? Tá ouvindo, Zé? Qual que vai ser o impacto, você acha, agora daqui para frente? Um modelo que as pessoas, os empresários vão ter que se adaptar? Vamos esperar o Zé Ricardo entrar de novo. Eu acho, Thomas, que o grande desafio agora que está sendo discutido é a questão do supply chain, né? Tá. A questão da oferta que a China hoje tem, porque ainda que muitas fábricas tenham descido aí fábricas que exigem uma alta demanda de mão de obra humana e consumo de energia tenham descido para o Sudeste Asiático, muitos países hoje estão questionando sobre essa questão dessa cadeia de produção, né? Será que a gente vai continuar dependendo muito da China? É uma questão óbvia, claro, no momento de pandemia, mas ela é muito difícil de ser resolvida, porque quando falamos de supply chain, de cadeia de fornecimento, nós estamos falando aí de competitividade. Sim. E incentivos públicos, né? A China, nesse momento, nesses últimos 3 meses, ela simplesmente implementou aí 50 políticas distintas para o quê? Para proteger aí o
o consumo, né? Girar esse consumo, gerar a renda, salvar aí as pessoas, as pequenas e médias empresas de todo esse sufoco. Só para o pessoal ter uma ideia do panorama hoje da China, de acordo com a alfândega chinesa, eles emitiram um relatório concluindo que 17,5% volume de exportação e Uau. 4% são no volume de importação da China, só nesses primeiros 2 meses. E teve um instituto que emitiu um relatório. Então, esses números, né, de redução industrial de 13,5% e o varejo reduzir 20% é assustador. Vamos só lembrar, por exemplo, a importância do e-commerce no Dia dos Solteiros da China, né, o dia Sim, 11 do sim. 11. Em 2017, né, em 24 horas, eles venderam 25,4 bilhões de dólares. Nossa. Em 2018, esse número foi para 30,8 bilhões de dólares. Nossa. Em 2019, esse número foi para 38,4 bilhões de dólares, ou seja, aumentando basicamente de 7 a 8 bilhões a cada ano que se passa. Uma comparação do nosso e-commerce aqui no Brasil, sem fazer nenhuma crítica ao e-commerce, apenas para fazer uma comparação, o que a China vendeu em 1 hora das 24 horas do dia 11 do 11, o dia dos solteiros, é equivalente a toda a venda do e-commerce do Brasil em 365 dias. Em apenas Nossa. dia. Então, é assustador, né? Foram mais de... Falando de e-commerce, como é que o varejo foi afetado, né? Esses 20% foram afetados. Pequenas e médias empresas, foram 460 mil pequenas e médias empresas que fecharam no primeiro trimestre na China. Nossa. Mas o governo deu algum incentivo para os pequenos e médios empresários? Eles ajudaram em alguma coisa? Houve políticas de incentivo, sim, mas assim como no Brasil, a China também, os empresários chineses tiveram certas dificuldades em obter esses empréstimos, né? Principalmente aqueles com um número de empregados inferior a 50 nas empresas. Questão da importância desses micro e pequenos empresários, né, os médios, né, o SME, Small Medium Enterprise, eles respondem por 80% de toda a mão de obra chinesa. Nossa, muita coisa. E eles respondem por 60% do nacional, enquanto aqui no Brasil as pequenas e médias respondem por 30%. Então a gente consegue a dinâmica e a importância que o governo dá, né, e que o governo precisa salvar essas pequenas e médias empresas aí do sufoco. É engraçado a gente falar sobre isso, que foi feita uma pesquisa, né, da Tsinghua junto com a Universidade de Pequim, de que 33% dessas pequenas e médias empresas tinham aí uma renda por um mês apenas para conseguir cobrir todas as despesas. 30 e mais ou menos 33, 34% também empresas que tinham 2 meses. Apenas 18% dessas pequenas e médias empresas tinham caixa para 3 meses. E as demais, a porcentagem restante era referente àquelas que tinham ainda caixa um período acima de 3 meses. Né? Muitos quebraram. Muitas empresas tiveram que fechar, né? Inclusive, eu acho que é legal a gente conversar um pouco também com os ouvintes aí, com os telespectadores, sobre a questão não da força maior propriamente dita, mas de como gerou essa questão do fechamento das fábricas nos primeiros 2 meses, janeiro e fevereiro. Nos primeiros 2 meses, o governo ele emitiu um pedido, né, para que as turnos. Agora que as empresas estão voltando ao normal, temos visto aí muitas empresas já 3 turnos, né? Embora seja um desafio entender a capacidade produtiva versus demanda, sai da questão médica. Eu digo, os demais produtos que eram importados por estrangeiros, alguns estrangeiros estão cancelando contratos. E muitos chineses também, pelo
encerramento da fábrica, não conseguiram entregar. Então, o que está sendo muito comum hoje, através de 101 plataformas de negócio autorizadas pelo governo chinês, é a emissão do certificado de força maior. Esse certificado, ele dá um respiro e um respaldo a esse chinês, em caso havendo um ajuizamento de uma ação judicial na corte chinesa, haja uma resposta objetiva. E como é que E Zé, como é que funciona esse certificado de força maior? Como é que o empresário ele ganha, ele consegue esse certificado? É só chegar no governo, entrar, pedir? Como é que funciona? Uma boa pergunta, Thomas. O certificado de força maior, ele é online, por que pareça, né? Então, tudo que você está vendo aí no telefone, no computador, né? Então, se o chinês, o empresário, ele tiver todas as informações completas, que ele junte, que ele anexe todos os documentos comprovando esse pedido do governo local no fechamento da sua fábrica, ele preenche essas informações online e em 24 horas esse certificado que atesta que houve realmente um fechamento por conta de força maior. Que legal. Já foram emitidos 5.000 certificados em toda a China. 5.000. Muito bom. 5.000 por todo. Como é que você enxerga agora, Zé? Pode falar. Não, eu acho que só completar essa questão da força maior alertar o empresariado que nos ouve hoje sobre a necessidade da negociação, né? Eu acho que seria legal a gente também informar sobre a importância que tem o processo de negociação com os chineses, porque é um povo que tem um estabelecimento primeiro da cessão de um contrato. Então, eu acredito que isso seja essencial aí para... Então, a questão da negociação é muito importante para o chinês. Essa relação, ainda que haja, claro, sempre a necessidade de um acompanhamento de advogado, é muito importante essa relação face a face com o empresário, para a gente tentar resolver isso de uma maneira amigável, né? E até fazer, eventualmente, alguns aditivos aí ao contrato, para que nenhuma das partes seja prejudicada e que o propósito final seja a efetiva entrega, né, desse produto aí que foi objeto desse contrato celebrado entre o empresário brasileiro e o empresariado chinês. Eu vi até que na mídia você escreveu bastante sobre isso, né? Sobre a questão da força maior e os cumprimentos dos contratos, né? Eu e o professor Cláudio da PUC, de Direito Internacional, Zé, a gente estava falando sobre a questão da teoria da onerosidade, né? Da imprevisão. E aí, a gente estava estudando, é o artigo 79 da Convenção de Viena de Compra e Venda de Mercadorias. E o 79 que dá aí a liberdade de você invocar para você tecnicamente não cumprir o contrato, descumprimento em virtude de uma força maior. E aí, fora essa invocação desse artigo 79, a gente estava estudando, tem o UNIDROIT, que é uns princípios, né, de direito privado, e que tem a cláusula hardship, que muitos contratos utilizam eles invocam também essa cláusula de hardship. E aí, obviamente, que a gente está falando de arbitragem e tal, e aí o que você está falando é negociação. Eu acho que tudo vai depender muito da boa vontade das partes, da boa fé das partes, realmente das pessoas que querem manter e preservar os negócios. E então é nesse cenário que a gente está vendo. E vamos ver, porque daqui para frente o que mais vai ter de discussão contratual nesses contratos internacionais pode ser invocado o Covid-19, né, como questão de saúde pública. Então vai ser caso para estudar jurisprudência dos tribunais arbitrais e como é que as pessoas vão seguir pensando de que forma realmente fazer. Independentemente, eu acho, dessa questão da relação, a gente, Thomas, o nosso maior parceiro comercial, né? Sim.
A China, ela é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, né, com uma relação de 45 anos, né, diplomáticas e uma representatividade substancial em relação ao volume de importação e exportação, né? Enquanto nós tivemos aí 2018, 2019, uma pauta de 100 bilhões de dólares entre Brasil e China, o segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos, tiveram uma pauta comercial com o Brasil de 58 bilhões em 2018 e depois 59 bilhões em 2019. Uhum. Ou seja, há uma diferença de 40 bilhões de dólares entre o nosso maior parceiro comercial, que é a China, e o segundo maior parceiro comercial. Acho que vai ser uma lição de casa muito importante para a gente analisar como é que está sendo essa negociação da guerra comercial entre Brasil, Estados Unidos e China, né? Porque trouxe aí já a primeira fase e a China já prometeu uma compra em 2020 e 2021 em volume de 200 milhões de dólares dos Estados Unidos. Então, eu acredito em analisar com acordo e ver como podemos, ou de outro, nos precavermos e não temos um prejuízo em relação ao commodity, né? Porque acaba que minério de ferro, soja, petróleo, celulose põe mais de 88% da nossa pauta de exportação para a China, mas acredito ser isso muito importante. E talvez eu estava essa semana falando com... Zé, eu estava falando essa semana com o deputado Evair. O deputado Evair é o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. E ele falou que lá no agronegócio as pessoas estão contratando gente. Enquanto que a gente está aqui em São Paulo, tem muitos empresários fechando, mandando os empregados embora. Lá no agronegócio, por exemplo, para colher o café, eles estão contratando as pessoas. Então, para você ver como o Brasil tem essa dimensão continental e está, ao mesmo tempo, gerando renda e emprego, mesmo numa situação muito crítica dessa pandemia. E aí o deputado Evair falou que é muito importante que essa relação sino-brasileira, o Brasil vendendo para a China, que isso continue, porque como grande parceiro comercial é o que eles mais querem. O Brasil quer vender todo o commodity, a soja, o café. Então, eu acho que isso é interessante. Eu acho que é uma parceria, é uma economia que complementa uma com a outra. E o deputado federal Evair falou, não, tem que continuar essa relação, porque senão você perde aí essa balança comercial, que é uma balança gigantesca para o Brasil. E com esse dinheiro o Brasil poderia destinar para outras áreas de investimento, saúde. Então tem tudo isso. Você tem toda a razão. É isso mesmo. A gente precisa dar muita ênfase a essa relação, até porque enquanto exportamos $1 para os Estados Unidos, nós exportamos $3 para a China, né? Quando falamos sobre isso, muitos aí, até por uma questão de preconcepções contra a mas é uma relação comercial ganha, é uma relação comercial profícua, né? E que demonstra que Brasil e China são interdependentes. Sim, eu acho que sim. ela precisa ser com muito carinho, porque como você mesmo sobre essa demanda, né? Se não fosse a demanda dos chineses em relação à compra dos nossos produtos, nós teríamos aí um desafio muito maior. E é por isso que acredito que a gente tem que ter esse canal aberto, seja através aí das relações entre o Itamaraty junto com o Ministério das Relações Exteriores da China, como também através Espera aí, pessoal, caiu de novo aqui. Deixa eu procurar o Zé.
Vamos ver que o Zé tá entrando aí, pessoal. E aí, Zé? Voltou, voltou. Estou de volta. Sobre a COSBAN, sobre essa comissão de ensino brasileiro de concertação e cooperação de alto nível, Sim. Ela é um mecanismo de diálogo do lado político do Brasil e do lado político da China, e acredito que todos os empresários possam destinar os seus assuntos, as suas necessidades, para serem debatidas na COSBAN. A última reunião foi feita lá na China, né, em Beijing, através do vice-presidente Mourão, né, lembrando sempre que a COSBAN tem o vice, o primeiro-ministro chinês, né, e também o vice-presidente aqui do Brasil. Esses são os interlocutores em diversas comissões. Então, tem a comissão de agricultura, a comissão de ciência e tecnologia, a comissão aeroespacial, a comissão de educação, a comissão comercial. Então, a gente precisa se valer aí desse veículo, dessa educação e um diálogo saudável com o nosso parceiro. Mas nós temos aí que cuidar dessa relação e acredito que precisamos olhar com bons olhos, né? O que nós temos visto muito hoje na mídia, e eu não quero politizar a nossa discussão, Sim. É importante analisarmos aí principalmente os fatos, dados científicos, né? Os relatórios oficiais, para entendermos a importância que a China tem para o Brasil e a importância que o Brasil tem para a China, né? Não esse diálogo, às vezes, com o excesso de fake news, né? Hoje as pessoas, infelizmente, principalmente aquelas que têm uma possibilidade de estudo, têm se valido muito das informações via WhatsApp. E são, Sim. às vezes, informações deturpadas que levam a conclusões errôneas sobre o que está acontecendo efetivamente na relação do Brasil. A gente não pode esquecer que eu não sou economista, eu sou advogado, assim como você. Nós estamos por um momento, talvez, até da terrível lembrança da Grande Depressão de 29. Sim, então, a gente sim. tem que tomar muito cuidado com a nossa relação econômico-comercial. Na verdade, em 29, com a Grande Depressão, acho que foi o Roosevelt que fez com que a economia voltasse, né, Zé? E foi o quê? Construindo, foi fazendo a questão da infraestrutura. Então, foi colocar o pessoal para trabalhar. Foi essa grande sacada americana lá atrás. E, realmente, o que você falou, está muito parecido. As pessoas estão parando de trabalhar, a economia está retraindo. Esse é o problema. Sem dúvida alguma. São vários desafios aí que a pandemia ela está causando, né? A gente precisa aí refletir esse modo de como nos relacionamos aí, não só aqui no nosso mercado doméstico. Zé, como é que você enxerga os posicionamentos agora da própria Embaixada da China, respondendo os tweets? Como é que você pessoalmente vê isso? Você que já está liderando aí o Lead China há algum tempo, como é que você pessoalmente enxerga já os tweets mais duros, rígidos, respostas mais... Em relação a essa estou de volta agora, né? E em relação a essa aproximação, tivemos aí os comentários do deputado Eduardo Bolsonaro, depois o ministro da Educação do Brasil, né, o Weintraub, ele fez alguns comentários aí pejorativos em relação à China, né, mostrando aí que uma China poderia se beneficiando de tudo isso, né, que foi causada pelo vírus chinês, né? Essa é a informação. Depois dessas alegações aí, essas declarações, né, feitas pelo Eduardo Bolsonaro e pelo ministro, né, nós vimos aí uma reação realmente atípica.
da embaixada, né, que seria a autoridade máxima da República Popular da China aqui no Brasil, se manifestando, né, sobre essas declarações, né? Inicialmente, o embaixador, o Yang Omin, fez não só o Yang Omin, como também nós vimos aí o consulado, o próprio cônsul-geral do consulado da China no Rio de Janeiro se manifestando numa O carta Li, né? aberta, né? E o Li, exatamente. Por conta de, primeiro, não tem... acho que a primeira observação importante a fazer é a questão do aumento da sinofobia, né? A questão do racismo que hoje tem assolado, diferentemente do passado, né? Mas através da cultura isso é uma forma. Não sei se... Acredito que seja muito legal, inclusive, falar um pouco, Thomas, esse laboratório do Covid que o Ibrachim fez, né, e demonstrar aí quantas ações que nós, infelizmente, atestamos contra os chineses aqui no Brasil. Não, e o nosso trabalho, Zé, se você for ver bem, ele foi exatamente do People's Daily, do CCTV, e inclusive de órgãos governamentais. Então isso foi bom porque a gente começou a ter um parâmetro para ver as informações. E aí o que vinha de fake news a gente já sabia, e a gente colocava de lado as fake news. Nossa, e choveu de fake news no começo do ano para cá. E ainda continua. Então, acho que um dos trabalhos que a gente que está sendo um grande sucesso foi exatamente isso. Fazer um observatório, mostrar as informações. Hoje mesmo a gente está lançando no observatório a ciência, as vacinas, os remédios que estão em produção em diversos países, o que está dando certo em um, o que está dando certo no outro. Israel, por exemplo, agora parece que já está com um remédio muito bom, que já está via oral, pode ser uma solução. O Japão tem... Bom, e é isso. A China mesmo tem uma cientista lá que está pensando já em desenvolver vacinas, a Shen Wei, que descobriu, inclusive, do ebola, um remédio do ebola. Então, assim, está todo mundo, a ciência como um todo, a ciência médica, cientistas e médicos unidos para achar a cura. A gente nunca... Eu nunca vi isso. Né? A gente viu lá atrás, a gente sabe da pandemia, da gripe espanhola, um século atrás, assim, mas nós, nessa geração, estamos vivenciando os efeitos grandes do Covid-19. Então, é isso, a gente está vendo os países se movimentarem, cada país e seus governantes decidirem de um jeito. Então, tudo não tem uma regra, Zé. Eu acho que está muito aberto para as pessoas decidirem de que forma vão resolver, enfrentar esse problema que está aí. Eu acho que os governos em si agora, seja a prefeitura, estado, país como... Você pega os Estados Unidos, por exemplo. O Trump vai ter vários problemas pela frente. Por quê? Porque lá atrás o Obama tinha pensado no Obamacare. Quer dizer, o sistema americano de saúde, se fosse pensado como Obama lá atrás, ele estaria muito mais preparado para receber qualquer tipo de pandemia, epidemia, etc. Agora, os Estados Unidos está vendo os efeitos de não ter um sistema tão bom como deveria ter se tivesse investido dinheiro em saúde pública. É uma mudança, eu acho que de comportamento, né? Primeiro, realmente afastar as fake news, como vocês têm feito. E essas lendas urbanas, né, dizendo sobre a questão China ter... Acho que dá, e a própria questão da outra divulgação, que teve um campeonato do exército, né, lá em Wuhan. Então, talvez seja os Estados Unidos que levou o vírus do laboratório lá para Wuhan em outubro. E o primeiro caso em Wuhan foi em 17 de novembro. Enfim, eu acho que a gente precisa elucidar muito a questão da necessidade de união dos povos, né? Exato.
que foi ressaltado, inclusive, no G20, pelo próprio presidente da China, Xi Jinping, que além de salvar vidas, né, há necessidade também de salvar os empregos, né? Então, é uma necessidade agora de colaboração, de informações. O próprio governo brasileiro aqui e os empresários receberam diversos manuais do Covid e temos também constatado que especialistas nesse Covid-19 têm trocado informações com médicos brasileiros. Sim. Fora isso, há também a questão da integração e interlocução com organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, tudo para vencer um inimigo único, né, que é o... Né? Não, e Zé, você viu que o Mandetta falou com o embaixador da China também, e o embaixador falou que vai ajudar, a China vai ajudar o Brasil. Então, assim, eu acho que é momento de união, não é momento de desgaste político e nem isso. Eu acho que é um momento agora de solidariedade, é um momento de fraternidade. E eu acho que se a China tiver equipamentos que tem para doar para o Brasil, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem que realmente, se for máscaras, respiradores, qualquer produto que tiver, eu acho que agora é tudo muito bem-vindo. Super, e acredito que em paralelo aí aos produtos e equipamentos médicos, né, ideias e experiências, aqueles garotos propaganda que usam o produto e fazem essa divulgação online. Eles têm feito isso com muito... A feira de plataforma online, você acha que isso vai ser... Bom, é a modernidade, mas você acha que vai fazer com que as pessoas realmente comprem online mesmo? Uma feira que todo mundo conhece, o Canton Fair, que as pessoas vão pessoalmente para escolher os produtos, para ver o fabricante, o produtor. Você acha que essa maneira vai ser a maneira que vai dar certo também? Olha, que eu também tive quando eu analisei essa informação sobre a feira, dessa vez online, né? A Feira Canton Fair, ela é realizada em 2 momentos, né? No primeiro semestre é uma feira trifásica no primeiro semestre, e depois também trifásica no semestre. E como você mesmo disse, é uma feira enorme, ela é gigantesca. Enorme. E você precisa traçar, inclusive, um estudo, né, Thomas? Você precisa analisar quais stands você vai visitar para que haja tempo hábil de visitar todos esses stands. Do ponto de vista virtual, é um desafio, porque é uma feira que muitos preferem ter o contato face a face entre o empresariado local e, né? Claro, é uma forma, né? Nós tivemos aí, vejamos pelo lado, tivemos a feira de automóveis, por exemplo, aqui no Brasil foi cancelada, né? Dos inúmeros outros eventos que tivemos o cancelamento sequencial. Um desafio. Eu não tenho dúvida que boas ideias serão originadas dessa feira. Então, tem um desafio muito grande de se saber como isso vai ser conduzido, né? Claro que muitas ideias vão surgir de uma feira através do modo digital, no modo online. Mas acredito que há uma possibilidade de redução do volume de negócios, especialmente nessa primeira tentativa, né? Um exemplo prático disso é a nossa live de hoje, né? Que tem caído muito por conta do volume, né, de pessoas utilizando, né, essa plataforma. Então, de novo, a tecnologia ela terá que acompanhar. Mas não sei se seria bacana agora a gente receber algumas perguntas sobre o que nós debatemos até agora. O que você acha? Sim, vamos ver. Se quem quiser perguntar, a gente está à disposição para responder. E também fazer, Zé, também algumas últimas considerações que você queira fazer também. E agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui no IbraChina.
Imagina, é um prazer aí estar com você nessa oportunidade para dividir aí algumas experiências, algumas ideias. Eu acredito que esse momento, para encerrar aí a minha participação, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, mas é um desafio que todos os países têm passado e certamente a gente vai tirar muita coisa boa disso tudo. É um momento de reflexão e é um momento para repensarmos, né? E quando a gente Uhum. fala em repensar, inclusive a gente repensar nossas relações com a China, né? Qual é a forma que a gente pode fazer para que esse intercâmbio entre os dois países ele seja intensificado de uma maneira positiva, de uma maneira profícua, uma maneira de um processo ganha-ganha entre China e Brasil. Não falo isso só sobre o ponto de vista do agronegócio, mas do ponto de vista de outros segmentos, inclusive esse segmento de inovação que tanto chama a atenção do empresariado brasileiro quando viaja e visita a China. A gente Sim. vê, a gente sente, a gente cheira inovação todos os dias quando estamos lá. Bom, então, doutor Ricardo, eu vou agradecer a sua participação. Eu não vi nenhuma pergunta aí do nossos telespectadores. Eu não sei se caiu também, a gente voltou, o pessoal tenha saído. Então, eu queria agradecer e dizer que o Ibrachina quer você a todo instante aí para fazer um novo live, para a gente colocar em sintonia as questões do mundo. Ó, tem a questão do futebol, mercado futebolístico pelo Celton. Como é que está o futebol na China, doutor Ricardo? Bom, o Xi Jinping ele já tinha anunciado, né, que ele era um grande fã do futebol, né, e isso fez com que muitos empresários fossem mundo afora, investissem, né, através de investimento estrangeiro direto, na compra de clubes de futebol. Agora, o futebol chinês ele recebe muito bem os jogadores brasileiros. Eu, inclusive, eu assisti um evento, né, uma partida de futebol do Beijing Guoan, né, isso foi no ano passado, Uhum. lá em Beijing, no Worker Stadium, um estádio lá dos trabalhadores, lá em Pequim, ali perto da Sanlitun. E realmente, o chinês ele gosta muito do esporte, há uma possibilidade aí de recepção muito calorosa dos jogadores brasileiros, uma relação aí de muito carinho e de aprendizado, né? Porque Uhum. o brasileiro ele é criativo, né? Ele é criativo Sim. não só no seu negócio, mas ele é criativo também no esporte, ele é criativo na arte. Então, é um modelo que muitos têm se valido. Nós temos acompanhado um fluxo cada vez maior de jogadores e técnicos de futebol indo à China para buscar novas oportunidades. Muitos são convidados já por clubes chineses, mas alguns que não têm essa mesma oportunidade, na raça e na coragem, têm enfrentado aí o mundo, né, atravessado o mundo para verificar as possibilidades aí que a China pode oferecer para o futebol brasileiro. Bom, Zé, então dá o último recado para todo mundo e a gente continua numa próxima conversa, um bate-papo aí só para falar do futebol chinês e do futebol brasileiro. Olha, eu acredito que é um tema que me envolve muito. Eu respiro China, né? O dia inteiro cuidando aí dessas oportunidades de negócio entre empresariado brasileiro e chinês. Esse é o principal papel do Lead China, né? Que é uma plataforma que envolve o brasileiro com o chinês para quê? Para fazer negócio. O chinês é um povo muito prático e um povo muito negociador. Então, eu acredito que seja uma excelente oportunidade que nós temos nesse momento de aprofundarmos as relações e desenvolvermos aí maiores contatos com o povo chinês para desenvolver o nosso país. Eu acho que a China ela traz muito aprendizado e muitas oportunidades para desenvolvermos aqui o nosso país. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço o Thomas aí pela ideia de fazermos esse live, junto com o Dr. Sócrates também, que provocou Sim. esse encontro. E fico à disposição. Eu fico aí à disposição através do Lead China Oficial
né, que é o endereço do Lead China no Instagram, e o meu pessoal é o José Ricardo 80. No que eu puder ajudar e contribuir, vai ser um prazer. Eu sei que eu tentei, de uma forma geral, abranger diversos segmentos, diversos setores. Em uma hora é muito difícil abranger isso tudo de uma forma condensada. Mas espero que essas pinceladas tenham dado uma ideia geral aí do que a China pode trazer para o benefício do nosso Brasil. Bom, então obrigado, Zé, mais uma vez. Xexê, tá? Xexê. E feliz Páscoa a todos para vocês aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Uma boa noite. Boa Ótima noite. noite. Obrigado. Tchau.